Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Espero que tenham sido aí dias poderosos, dias ao qual o Espírito Santo ele tem falado com todos nós. Eu tenho essa convicção que este jejum, este propósito que todos nós estamos vivendo juntos como igreja, irá nos alargar, irá nos dar uma medida de fé e nós iremos poder, de fato, testemunhar tudo aquilo que Deus ele tem feito durante esse jejum e até mesmo depois do jejum. Porque quando nós nos disponibilizamos em fazer a vontade de Deus, irmãos, aí pode ter certeza que Deus ele irá nos recompensar. É o que fala, né? Na própria palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 6. Quando nós entramos para dentro do nosso quarto, fechamos a porta e oramos ao nosso Pai que está nos céus, o que a palavra diz? Que Ele nos recompensará por tudo aquilo que nós estamos pedindo e orando. Deus ele sabe o que você precisa, mas apenas ele quer ouvir de nós. Amém? Irmãos, neste 5º capítulo, a oração respondida, John Wesley ele tem uma declaração muito forte a respeito da oração. Parece que Deus é limitado por nossa vida de oração, que ele nada pode fazer em prol da humanidade, a não ser que alguém lhe peça. Sabe o que John Wesley está querendo dizer aqui, irmãos? Que nada vai nos impedir de orar. Ninguém vai nos impedir de orar, porque tudo aquilo que nós pedimos para Deus através das nossas orações, Deus ele irá atender aquilo que nós estamos pedindo. Deus irá nos recompensar, conforme eu falei no início. Essa é a vontade de Deus. O nosso Pai, ele é galardoador. Deus, ele ama nos presentear, irmãos. Então, que nós venhamos sempre estar com as nossas vidas diante de Deus, que nós possamos nunca deixar de orar. Amém? Lá no Salmo 115, verso 6, o salmista ele diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe a ele, aos filhos dos homens. Irmãos, isso nos mostra que ao criar a humanidade, Deus concedeu autoridade para o homem. Adão ele foi estabelecido para poder governar na terra. Mas quando Adão ele pecou, irmãos, sabe o que aconteceu? Sabe o que Paulo ele fala lá no livro de 2 Coríntios? Que Satanás é o Deus deste século. Nós precisamos entender que Deus ainda não governa a terra. Vai existir um dia que Jesus ele vai vir, ele vai voltar, ele irá reinar nessa terra. Mas ainda, por enquanto, Satanás ele governa essa terra. E uma das ações poderosas que nós podemos ter diante dele como uma arma, quando nós estamos com as nossas vidas em oração. Então, por isso que nós venhamos nunca parar de praticar a oração. Amém, irmãos? E eu queria aqui falar 3 pontos
que vai nos ajudar a ter as nossas orações respondidas. O primeiro ponto é o seguinte: orar de acordo com a palavra. Quando nós oramos, irmãos, de acordo com o que está escrito na palavra, pode ter certeza que algo vai acontecer na sua vida. Nós não devemos acreditar em tudo aquilo que as pessoas falam ao seu respeito, mas você precisa acreditar o que a palavra fala ao seu respeito. Nós precisamos orar concordando com o que a palavra ela fala diante de nós, porque a Bíblia ela tem várias promessas que Deus ele deixou para mim e para você. Apenas nós precisamos apropriar dessas promessas. Amém? O segundo ponto, visualize a resposta. Quando você orar, você precisa já orar visualizando que Deus ele já te respondeu. Porque não existe nenhum problema ao qual Deus ele pode te responder. Amém? E o terceiro e último ponto é o seguinte: dê graças a Deus pela resposta antes mesmo que ela venha. Irmãos, antes de você orar, você já acredita que Deus ele já respondeu a sua oração. Isso é poderoso. Isso significa que nós confiamos em Deus. E eu tenho certeza que você já fez uma oração, antes mesmo de fazer, você já acreditou. Se você ainda nunca vivenciou essa prática, passa a vivenciar, orando, já dando graças a Deus pela resposta da oração que você fez a Deus. Amém? Agora, para nós encerrarmos, eu queria falar sobre alguns obstáculos que nos impedem de orar. Primeiro eu falei 3 pontos que vai nos fazer que as nossas orações venham a ser respondidas. Agora eu quero falar sobre esses obstáculos que nós temos que ter cuidado. Amém? O primeiro obstáculo, irmãos, que o inimigo ele coloca na minha mente, na sua mente, é a atitude de não orar. É quando você não ora. Porque quando você não tem uma vida de oração, irmãos, Deus ele vai te abençoar. Você orando ou não orando. Mas quando você não tem essa atitude de oração, sabe o que vai acontecer? O inimigo, o diabo, ele vai colocar dúvida na sua mente. Ah, mas será que se eu orar, Deus ele vai atender a minha oração? É essas dúvidas, é esses sofismas e fortalezas que Deus ele coloca na nossa mente e que nós precisamos repreender no nome de Jesus. O segundo ponto é a falta de perdão. Você precisa orar já liberando perdão para aquela situação, seja qual for que você precisa de liberar perdão. O inimigo ele não quer que você perdoe as pessoas. Então que você não deixe de liberar perdão através da oração. Um outro ponto, motivação errada. Qual que é a motivação? O que tem feito para que você venha a viver uma vida de oração? O que tem te motivado? Porque muitas pessoas elas não estão sendo abençoadas por estarem com a motivação errada, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa motivação, o que vai nos impulsionar, o nosso combustível é Jesus Cristo. É Ele que tem que ser o motivo e a razão do nosso viver. Porque através dele
que quando nós oramos, que aí sim nós iremos ser abençoados. O último obstáculo para mim poder encerrar: falta de generosidade para com os pobres. Irmãos, eu tenho visto tantas pessoas que têm se preocupado consigo mesmo. Nós precisamos entender que nós, como igreja do Senhor, como pessoas que conhecem a palavra de Deus, nós temos que abençoar, irmãos. Da mesma forma que Deus ele tem te abençoado, que você possa também abençoar as outras pessoas. Porque há uma medida não só para a sua vida, mas há uma medida de glória, uma medida de ser abençoado para as outras pessoas através de você. Deus ele quer usar você para poder abençoar aquela pessoa que necessita de uma necessidade que você conhece. Então que você possa vir ser esse agente de milagres. Amém, irmãos? É esta palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido qual que é a causa e a resposta das nossas orações. Que Deus possa abençoar a sua vida. Novamente eu te peço que você venha compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Não fique com esta mensagem retida somente para você. É algo que eu tenho aprendido na igreja onde eu congrego. O pastor Pedro, ele fala algo que nós precisamos, que nós não devemos ser represa, mas sim cachoeira. Por quê, irmãos? A represa, a água fica parada. Então toda esta palavra que foi ministrada diante da sua vida hoje, ela não pode ficar parada. Ela não pode ficar guardada somente para você, mas que esta palavra ela possa vir ser como uma cachoeira. Porque a água da cachoeira, irmãos, ela não fica parada, ela corre, ela anda, ela desce. Então que esta palavra ela possa vir correr na vida de outras pessoas que necessitam escutar esta mensagem de Deus. O Senhor possa abençoar a sua vida e que possa te dar um final de semana abençoado. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser, irmãos. Boa noite, um abraço.